Olá, seja bem-vindo mais uma vez, bem-vindo aqui ao nosso canal. Eu sou o professor Rodrigo Bezerra, né? E como eu sempre faço no início dos meus vídeos, deixe-me me apresentar. Então eu sou professor de língua portuguesa, de redação, trabalho também com interpretação de textos para provas de concursos públicos, vestibulares, Enem, enfim, para tudo de que você vai precisar na nossa língua portuguesa, né? Inclusive para, de repente, o seu aperfeiçoamento profissional. Nós estamos aqui gravando um curso completo de língua portuguesa baseado no meu livro. Eu sou o autor da Nova Gramática da Língua Portuguesa para Concursos, que no momento desta gravação se encontra na 8ª edição. Portanto, tudo que você vir aqui, né, na sua tela, na parte dos slides, tudo foi retirado da minha gramática e tudo é de responsabilidade exclusiva minha. Portanto, né, seja mais uma vez bem-vindo e diga aqui o nosso canal para os seus amigos, para seus filhos, seja lá para quem for que precise estudar, né, de repente para seu filho que precisa estudar gramática normativa, língua portuguesa. Nós temos aqui mais de 300 vídeos com dúvidas diversas da nossa língua portuguesa. Peço, se você puder também, faça sua inscrição aqui no canal, né, e curta nossas redes sociais. Eu também tenho Instagram, tenho Facebook, né, onde eu sempre posto dicas diariamente, dicas, né, sobre a nossa língua portuguesa, ok? Então vamos lá, vamos começar. Nós estamos no curso completo de língua portuguesa, trabalhando neste momento. Eu estou trabalhando um grupo de vídeos, um pacote de vídeos a respeito de concordância verbal. Estou trabalhando aos poucos, você pode pesquisar aqui em nossa playlist. Inclusive o último vídeo que eu gravei foi sobre sujeito oracional, que é um conteúdo de que você vai precisar para entender a aula de hoje. A aula de hoje vai voltar ao conceito de sujeito oracional. Especificamente hoje, vamos começar a nossa aula, eu quero conversar com vocês, observem, a respeito, né, de alguns verbos, né, e eu vou começar pelo verbo parecer, que é um verbo que aparece, como eu disse, aqui ou acolá, em algumas provas. Adianto a você que não é um conteúdo para você ficar tão preocupado, tão preocupada, tão desesperado ou desesperada, não. Né? Se você for algum concurso público mais denso, né? Algumas provas, como por exemplo, prova para analista de algum tribunal, em que a banca vai cobrar alguma coisa mais dura, mais pesada, aí você assista a esse vídeo aqui. Ou não, procure vídeos, né, em que você vai realmente ter conteúdos que certamente vão estar na sua prova. Isso aqui é mais um vídeo de curiosidade de um caso específico de concordância que aparece com alguns verbos, ok? Então vamos lá, bater um papo sobre esse cara daqui, que é o verbo parecer. Então vamos começar aqui. Outro caso bastante interessante diz respeito à concordância do verbo parecer. Isso porque esse verbo tem o condão de tanto poder funcionar como verbo auxiliar, olha que coisa interessante, né, em uma locução verbal, quanto aparecer como verbo autônomo, verbo independente, né, geralmente empregado como intransitivo. Preste muito bem atenção. Foram entregues alguns conteúdos de gramática normativa quando estudávamos no colégio, né, e nós trouxemos esses conteúdos conosco por décadas. Um desses conteúdos, ele diz respeito aos verbos chamados verbos de ligação. Tenho certeza absoluta de que, se eu perguntasse a você qual a listinha dos verbos de ligação, você me diria ser, estar, parecer, ficar, continuar, né, permanecer, né, em alguns contextos andar, e etc. Beleza, isso aí você já sabe decorado. Qual o detalhe desta listinha? É que isso não está errado, obviamente que não está errado. O detalhe é que esses verbos, eles também se apresentam em outras predicações, ou podem se apresentar com outras transitividades, outras predicações. Por exemplo, o verbo estar. Quando eu digo muitas vezes em sala de aula e nos cursos que o verbo estar, ele também pode ser intransitivo, as pessoas tomam um susto. Mas ele não é de ligação? Sim, ele é de ligação em boa parte dos contextos em que ele acontece. Faça um raciocínio rápido. Quando eu digo assim, Maria está doente, eu tenho certeza absoluta de que você diria que isso é um verbo de ligação. Mas vejam, se eu digo que Maria está no hospital, não tem como mais defender a ideia de que esse cara é um verbo de ligação. Até porque o objetivo de um verbo de ligação, também chamado de copulativo ou verbo relacional, né, é justamente ligar o quê? O sujeito a uma qualidade, né, uma situação, a um estado que a gramática chama de predicativo.
Ok? Então esse é o papel do verbo ligação. Quando eu digo que Maria está no hospital não é qualidade nenhuma de Maria, é o local em que ela se encontra. Daí alguns autores dizerem que esse verbo estar é um verbo intransitivo. Já vi autores dizendo que esse verbo é um verbo transitivo adverbializado ou transitivo locativo, vários nomes. Só não diga que ele é verbo ligação. Eu prefiro a teoria de que ele é intransitivo. Então você começa a pensar dizendo, caramba, então por que eu estou falando isso no início dessa aula? Porque você vai precisar, né, abrir essa sua cabeça para imaginar que o verbo, para perceber que, por exemplo, o verbo parecer, ele não é só verbo de ligação. Quando você fala, por exemplo, parece que ele não vem. Esse que ele não vem é o sujeito oracional. Então é como se eu dissesse, isso parece. E como é que eu vou classificar esse verbo, professor? Intransitivo. Então comece a pensar dessa maneira porque eu preciso disso para trabalhar o raciocínio aqui. Então vamos lá. Vamos travar aqui um raciocínio interessante, ok? Vejam só. Maria e João estão doentes. Eu não tenho a menor dúvida, né? Maria e João representam o meu sujeito composto. Doentes aqui é a qualidade, né? É o predicativo do sujeito, né? Portanto, eu não tenho dúvidas de que o verbo estar aqui é um verbo de ligação. Transporto esse mesmo raciocínio para cá, observem. Maria e João parecem doentes, eu não tenho a menor dúvida, né? É um predicativo do sujeito. E o verbo parecer aqui é um verbo de ligação. Perfeito. Agora vejam aqui embaixo. Maria e João parecem estar doentes. Vejam que aqui embaixo eu passei até agora dois verbos, ok? Vejam que nas duas estruturas B e C eu tenho dois verbos. Qual é a lógica, preste atenção, primária, quando eu enxergo dois verbos? O que é que meu cérebro imediatamente fala? Formam uma locução verbal, sacou? Primariamente, já veio à minha cabeça, poxa, dois verbos estão ali pertos, né? Próximos, um ao lado do outro. Isso é uma locução verbal? Qual o conceito, professor, vamos colocar aqui, ó, de locução verbal que nós temos? Quando a gente pensa na chamada locução verbal, o que é que nós temos? O conceito básico da locução verbal é um verbo auxiliar mais um verbo principal. Isso aqui é o conceito básico, tá, galera? Nós temos locuções verbais formadas por 3 até 4 verbos, ok? E este verbo principal, ele pode estar na forma nominal, infinitivo, gerúndio ou particípio. Então, vem à minha cabeça imediatamente isso. Só que um detalhe, qual é o princípio da locução verbal, professor? O princípio da locução verbal é a invariabilidade do verbo principal e variabilidade do verbo auxiliar. Como assim, professor? O verbo auxiliar é este cara daqui, ó, que apresenta as flexões, certo? Apresenta as flexões. Esse cara daqui, né, o princípio básico é que, por ele estar numa forma, né, nominal, ele é um verbo cristalizado. A locução verbal tem uma cristalização do verbo principal e uma variabilidade do verbo auxiliar. Este é o princípio. Claro que é preciso, como eu disse a você, que a gente estude isso, né, de forma mais larga, tem que ter cuidado. Como, por exemplo, né, quando eu digo que esse é o princípio da variabilidade do verbo auxiliar e da invariabilidade do principal, você tem que ter cuidado, por exemplo, quando o principal ele é um verbo impessoal. Quando ele é impessoal, o verbo principal, o verbo auxiliar também será impessoal. O que eu estou dizendo é que, quando eu olho, vamos lá ver um exemplo clássico aqui, ó, né, de uma locução verbal. Eu digo assim, sei lá, João e Maria, sei lá, vamos lá aqui, vão sair hoje à noite. Hoje à noite. Vejam que o princípio básico da locução verbal é esse aqui, ó. O verbo auxiliar vai se flexionar e o principal numa forma cristalizada do infinitivo. Entendeu? Ficou claro isso aqui? João
e Maria, observe, estão fazendo um bolo. Pronto. Esse é o princípio da locução verbal. Então, verbo auxiliar flexiona, verbo principal numa forma cristalizada do gerúndio. Isso é o princípio básico. Então, veja, por que é que eu estou falando esse que é o princípio básico? Porque você vai enxergar exatamente isso na letra B do nosso exemplo. Então, na letra B do exemplo, você vai observar aqui, se eu estou diante aqui, vamos lá aqui, né? Observe na letra B, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho João e Maria, que é um elemento de sujeito, um elemento subjetivo composto, né? O sujeito composto. Vejam que eu estou, dois verbos, e eu flexionei o primeiro verbo. Logo, eu não tenho dúvida, eu estou aqui diante de uma, locução verbal, né? Em que este primeiro verbo vai funcionar como auxiliar e o segundo verbo vai funcionar como verbo principal. Professor, como é que eu sei que eu estou diante de uma locução verbal? Porque o primeiro elemento, né, se flexionou. Né? Como é que eu sei, professor, isso? Veja, eu poderia dar as costas para você, mas se eu desse as costas para você, o verbo que está da sua esquerda para a sua direita, se eu der as costas para você, é o verbo auxiliar, é o verbo que vai apresentar as flexões. Dando as costas para você, o verbo da sua direita para a sua esquerda, da sua mão direita voltando, é o verbo principal da locução. Então, se eu flexionei o primeiro verbo da esquerda, né, para a direita, ele é auxiliar, eu estou com uma locução verbal. Vejam agora o que aconteceu na letra C. Na letra C, João e Maria, meu sujeito composto, não tenho a menor dúvida disso. Mas veja que aqui aconteceu algo estranho. Veja que o parecer ficou no singular, mas o estar flexionou. Então eu não posso mais interpretar este conjunto aqui, como sendo uma locução verbal. Porque o princípio da locução verbal é variabilidade do primeiro verbo e invariabilidade do principal. Então, professor, se eu não posso enxergar isso como uma locução verbal, como é que eu vou enxergar isso aqui? Eu vou enxergar isso como verbos autônomos. Então, como é que eu vou interpretar esta letra C? Eu vou interpretar dessa forma assim, Peraí, deixa eu apagar aqui. Vou usar a ordem direta. Eu ia usar a ordem inversa para não ficar mais complicado, eu vou usar a ordem direta. Então, veja. A ideia é esta daqui, Maria e João estarem doentes, parece. A ideia de que isso aqui, quem é o isso? Maria e João estarem doentes. Então a ideia é, isso parece. Neste caso, eu não tenho mais locução verbal. O que eu tenho aqui é um verbo intransitivo, que é o verbo parecer, autônomo, e Maria e João estarem doentes, um sujeito oracional. Por isso que o verbo parecer aqui ficou na terceira pessoa do singular. Pergunto, deu para entender? Você compreendeu essa questão? Aí a pergunta é, professor, por que então que não fez da forma como o senhor colocou ali bonitinho? Maria e João estarem doentes, parece. Porque o objetivo de uma prova, de um concurso, é eliminar você. Fica mais complicado você enxergar daquela forma do que você enxergar da forma que eu coloquei. Entendeu? Outra, vamos lá aqui, olhem para mim aqui na letra C aqui, Esta letra C que está aqui, Maria e João estarem doentes, né? O verbo se encontra aqui, esse estarem é o quê, professor? Infinitivo flexionado. A oração é reduzida. Eu poderia desenvolvê-la. Dizendo como? Parece que Maria e João estão doentes. Entenderam? Então, exatamente essa oração, Maria e João estarem doentes, tem a sua desenvolvida correspondente como parece que Maria e João estão doentes. Ficou claro isso? Então, vamos ver mais exemplos aqui, né? Vamos ver mais exemplos. Mas antes, vejam só, neste caso eu chego a uma regra. Qual é a regra, professor, a que eu chego? Exatamente esta que você está vendo aqui, que está no meu livro. Né? Veja, se eu tenho o verbo parecer mais um verbo no infinitivo, olha como é que eu vou analisar isso aqui. Um dos dois verbos se flexionará para concordar com o sujeito.
Um dos dois se flexionará, que foi o que eu fiz aqui atrás, ó. Exatamente isso. Ou vai flexionar o parecer, ou vai flexionar o estar. Percebeu? Então vamos ver agora mais exemplos. Vamos ver mais exemplos aqui, ó. Este exemplo aqui é clássico, aparece em tudo quanto é prova, em tudo quanto é exercício. Veja, as estrelas, né? Vejam, como é que eu vou analisar isso aqui? Vamos dar uma olhadinha. As estrelas parecem brilhar. Veja, eu estou com dois verbos que estão lado a lado e houve flexão do primeiro verbo. O primeiro flexionou. Opa, como é que eu interpreto então isso aqui? Isso aqui então, professor, é uma locução verbal. Exatamente, pronto. Então eu tenho aqui um sujeito, né? Sujeito simples, que é as estrelas, e aqui uma locução verbal, flexão do primeiro verbo. Agora vejam a letra B. As estrelas parecem brilharem. Veja, flexionei não o verbo aparecer, mas flexionei o verbo brilhar. Como é que eu vou interpretar isso aqui? Eu vou interpretar assim, ó. As estrelas brilharem, parece. Vou colocar até o parece maior aqui, ó. Parece. Interpretando esse as estrelas brilharem como isso. Logo, eu estou diante de quem, professor? De um sujeito oracional. Isso parece. Olha que coisa interessante. Percebeu? Ó, um dos dois vai se flexionar. Professor, então quer dizer que se as estrelas brilharem parece, eu posso desenvolver? Pode, porque esse brilharem que vocês estão vendo aqui, ó, é infinitivo flexionado. Quem agora está me ouvindo, eita, professor, não sei o que é o infinitivo flexionado. Opa, para um pouquinho, pega uma gramática, pode ser a minha, qualquer uma gramática, e pesquise como se conjuga um verbo no infinitivo flexionado. Infinitivo tem tanto a parte impessoal ou não flexionada, como você tem a parte pessoal ou flexionada. Vá lá olhar que ele é fácil, é simples, as terminações são bem tranquilas, é R, IRES, R, IRMOS, IRDES, IREM. Pode observar que você vai encontrar essas terminações, as desinências são essas para a conjugação do verbo no infinitivo. E não se esqueça, o verbo, quando você for conjugá-lo no infinitivo, ele entra do jeito como ele é. Então imagine o verbo ser no infinitivo flexionado. Ser, seres, ser, sermos, ser de serem. Percebeu? Ele entra do jeito como ele é. Verbo por, entra do jeito como ele é. Por, expor, pormos, por, disporem. Ponto. Entendeu? Entre com o verbo do jeito como ele é. Verbo ir, ires, irmos, irdes, irem. Entra com o verbo do jeito como ele é. Se você se esqueceu disso, procure saber porque isso é importante. Ok? Então vamos continuar lá. Vamos ver mais alguns exemplos aqui, ó. Alguns animais parecem andar, ó, observem, ó, parecem andar como pássaros, saltitando. Logo, eu flexionei o primeiro, portanto, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um sujeito simples, né? Sujeito simples, ok? Animais. E esse parecem andar aqui, uma locução verbal. Perfeito? Entendido? Detalhe, viu, gente? Letra C, período simples. Percebeu? Aqui eu tenho um período simples. Como aqui em cima, ó. Período simples. Eu tenho uma só oração, locução verbal. Já aqui na letra B, ó, aqui letra B é o que, professor? Período composto. Como aqui embaixo também é período composto, ó. Como aqui é período composto. Então veja, alguns animais parecem andarem como os pássaros, saltitando. Como é que eu leio isso? Eu vou ler exatamente assim, ó. Alguns animais, né, é o sujeito, mas é o sujeito do verbo andar aqui agora, ó, vamos ver. Alguns animais, aqui, ó, sujeito predicado. Olha que interessante. Só que esta parte aqui, ó, tá ligada aqui, ó. Então eu vou ler assim: alguns animais andarem como os pássaros saltitando. Isso o quê? Parece. Então, para o verbo parecer, o sujeito é a oração inteira. É o sujeito chamado oracional. E o verbo parecer é intransitivo. E eu estou diante de um período composto. Como é que eu desenvolvo? Mais uma vez, aqui, ó, infinitivo, né? Infinitivo flexionado. Como é que eu vou ler isso aqui? Parece que alguns animais andam como os pássaros, saltitando. Ficou claro isso aqui? Numa boa?
Belezura? Então eu tenho como ver as duas formas, as duas maneiras. Então se esqueça, ou flexiono o primeiro e aí eu vou ter locução verbal, ou eu flexiono o segundo e eu vou ter período composto, né, formado por oração subordinada substantiva subjetiva, ou seja, uma oração que vai exercer a função de sujeito para o verbo parecer, ok? Detalhe curioso, galera, olha só que coisa interessante. Esta mesma regra, este mesmo raciocínio que você está vendo com o verbo parecer, que está aqui, ó, eu transporto este mesmo raciocínio para aqui. Aliás, eu coloquei para os verbos ver-se ou ouvir-se. Mas eu tenho um outro exemplo aqui, eu nem me lembrava desse exemplo. Ó. As lágrimas, observem, sujeito, ó, vamos analisar. Pareciam não a deixar viver a vida. Ó. Pareciam não a deixar. Locução verbal. Locução verbal. Né? Ou seja, as lágrimas não a deixavam viver a vida. Olha que interessante, né? Percebeu? Agora vamos ver aqui embaixo. As lágrimas parecia, ó, não a deixarem viver a vida. Então, como é que eu vou ler isso aqui? Eu vou ler assim agora. Vamos lá. Vamos ver aqui assim, ó. Vamos lá. Ó, eu vou ler assim, ó. Pega esse pedaço daqui, puxa para cá. As lágrimas não a deixarem viver a vida. Isso que está aqui embaixo, né? Sujeito oracional, para quem, professor? Para esse cara daqui, que é o verbo parecer. E isso que parecia verbo intransitivo. Ok? Um dos dois se flexionou. Detalhe. Agora vai. Este mesmo raciocínio de ou flexiono o primeiro ou flexiono o segundo, eu posso usar para esses dois verbos aqui, ó. Ó, que interessante. Para essa estrutura aqui do ver-se e ouvir-se. É a mesma coisa. Observem. Nunca mais se ouviu. O que foi que não... Agora veja que interessante. O que foi que nunca mais se ouviu? Ó, VTD com si, partícula apassivadora. O que foi que nunca mais se ouviu? Isso. Observem. Ó, isso. Isso aqui. Percebeu? Que interessante? Olha só, o que foi que nunca mais se ouviu? Isso. Os acordes do hino de Pernambuco tocarem. O que é que eu tenho aqui, professor, então? Eu tenho aqui um sujeito que... oracional. Para quem, professor? Aqui, para o VTD com si, né? Estrutura, ou seja, eu tenho aqui uma oração subordinada substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo, ó, porque o tocarem aqui é infinitivo flexionado. Agora vejam agora a diferença. Na letra B. Vejam a letra B. Nunca mais, como é que eu vou ler isso agora? Eu vou ler assim, ó. Nunca mais se ouviram tocar, aí eu vou juntar os dois. Eu vou juntar esses dois aqui, ó, e analisá-los como uma locução verbal. Então, professor, se isso aqui agora é uma locução verbal, portanto, o que foi que nunca mais se ouviram tocar? Exatamente os acordes do hino de Pernambuco. Está aqui agora um sujeito simples, cujo núcleo é acordes. Portanto, o sujeito da locução verbal se ouviram tocar é o núcleo acorde, ou os acordes do hino de Pernambuco. Vamos ver agora aqui, ó. Hoje se viram elaborar as novas propostas para a legislação trabalhista. Opa, flexionei o primeiro. Se eu flexionei o primeiro, como é que eu leio isso aqui? Como uma locução verbal. Então, o que foi que nunca mais se viram elaborar? Ó, eu tenho aqui um verbo que é transitivo direto, associado ao si, partícula passivadora. Esse cara, então, aqui, ó, vai funcionar como verbo auxiliar da locução. Então, quem é o sujeito? As novas propostas, né, para a legislação trabalhista. Aqui, ó, para a legislação trabalhista. Quem é o núcleo, prof? Propostas. Ou eu vou dizer nunca mais, hoje se viu. Pensando que era outro exemplo. Hoje se viu. O que foi que hoje se viu? Agora sim, ó. VTD com si, partícula aqui de novo apassivadora. O que foi que nunca mais se viu? Elaborarem as novas propostas para a legislação trabalhista, analisando isso aqui como que sujeito oracional para o verbo aqui ver. Não sei se você entendeu isso aqui, mas é o mesmo raciocínio. Ou eu vou flexionar
né? Ou eu vou flexionar o primeiro, e quando eu flexiono o primeiro, eu vou ter uma locução verbal aqui, ó. Nunca mais se ouviram tocar. O principal tá aqui, ó. O verbo principal tá aqui. O verbo ouvir passa a ser funcionar como auxiliar, e este se aqui continua sendo a partícula passivadora. Quando eu flexiono o segundo, que é o infinitivo, eu mudo tudo. Eu passo a ter, né? Olha só, aqui um período composto. O verbo ouvir é verbo autônomo, o verbo tocar é verbo autônomo, né? E agora eu passo a analisar dessa forma. Nunca mais se ouviu. O que foi que nunca mais se ouviu? Isso tudo que você está vendo aqui, formado por uma oração. E aí? Entendeu? É um casozinho delicado, né? É um casozinho com o qual você tem que ter muito cuidado, domínio da gramática, tá? Eu espero que você tenha entendido. Não é uma coisa bicho de sete cabeças, mas é preciso ter muito cuidado para você não escorregar com essas concordâncias. Não vai ficar desesperado, nem vai ficar desesperada, não precisa. Tá? Isso raramente cai em prova, em concurso público, em tudo mais. Raramente. Tenha cuidado se você for escrever, né? Aí você pergunta, professor, quando a gente escreve, geralmente, uma pergunta que você poderia me fazer, geralmente a gente vai formar períodos compostos, flexionando lá o infinitivo, deixando, por exemplo, o verbo parecer no singular, ou geralmente a gente forma locução verbal? Posso te responder com segurança. Geralmente a gente forma locução verbal. Geralmente você vai dizer, sei lá, as meninas parecem estar, sei lá, acamadas. Tá? Há um fato curioso de que eu não falei, mas me veio aqui à cabeça, que você poderia perguntar, que é o seguinte: professor, vamos lá. Vou voltar lá para aquele exemplo do início da nossa conversa aqui. Vamos lá, veja, vamos voltar para a casa de Maria. Pronto. Maria e João estão doentes, né? E aqui embaixo eu botei, Maria e João parecem estar doentes. Vamos para cá. Vejam, eu disse que aqui eu posso flexionar um dos dois, né? Isso, eu flexiono o primeiro, né? E aí quando eu flexiono o primeiro, eu sei que eu estou diante de uma locução verbal, ou eu vou flexionar o segundo e eu vou separar. A pergunta que você poderia fazer é o seguinte: professor, e se no lugar de Maria e João eu pusesse assim, Maria parece estar doente? Olha que pergunta que você poderia me fazer, né? Professor, nesta situação aqui, como é que eu vou analisar isso aqui? Eu vou analisar isso aqui, veja, porque aqui, quando eu digo que flexiono um ou outro, você perceba que fica fácil porque o termo que está aqui atrás é um plural. Ou é um plural, ou é um sujeito composto. Mas aqui eu tenho um sujeito simples. Veja, aqui só tem todo mundo aqui está no singular. Como é que eu posso analisar isso aqui? De duas formas. Fique à vontade. Você pode chegar aqui e analisar dessa seguinte maneira aqui, ó. Maria parece estar doente, analisando isso aqui como uma locução verbal. Tá aqui então locução verbal, tá aqui predicativo do sujeito. E aqui, professor, período simples. Período simples. Oração absoluta. Mas eu também posso pegar esta mesma construção, de número 2 aqui. Pensar o seguinte: Maria, veja. Vamos lá. Estar doente. E eu posso chegar aqui e analisar essa construção da seguinte forma. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que eu posso fazer aqui. Eu posso chegar aqui e dizer o seguinte, que Maria, puxar para cá, estar doente, parece. E aí eu vou analisar isso aqui como o quê? Sujeito oracional para o verbo parecer, analisando esse verbo como verbo intransitivo. E eu vou dizer que aqui eu tenho um período composto. Então eu tenho duas formas de analisar isso quando eu estou no singular, né? Prof, aí eu volto de novo. Qual é a tendência dos analistas, né? Dos sintaxicistas? É sempre analisar com uma locução verbal, porque é a primeira, lembra quando eu comecei a explicar? É a primeira visão, a primeira percepção que nós temos na nossa língua portuguesa é que a proximidade de dois verbos faz-nos analisar ou faz-nos pensar inicialmente em locução verbal. Então é uma tendência da análise de como locução verbal. Beleza? Espero que eu tenha contribuído com você.
se você não entendeu tudo, mas que você ao menos consiga captar algum detalhe aqui dentro. Que você consiga pelo menos quebrar aquela ideia de que ser, estar, aparecer, continuar sempre são verbos de ligação. Não, eles podem aparecer com outras predicações. É preciso ter cuidado, é preciso analisar, né, com bastante detalhismo, tá bom? Espero que você tenha apreciado aí a nossa conversa, a nossa aula de hoje. Beijo bem grande para vocês aí. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.